O canal Finders Beepers no YouTube conquistou notoriedade por suas documentações meticulosas de explorações urbanas. Os protagonistas Matt e Andy aventuram-se por locais abandonados ao redor do globo, quase sempre acompanhados por seu fiel companheiro canino, Bear. Este não é um mero mascote. Bear é equipado com uma câmera GoPro, uma decisão engenhosa que permite capturar detalhes que poderiam passar despercebidos aos olhos humanos. Em março de 2023, o canal publicou um vídeo particularmente intrigante retratando a visita a uma residência abandonada no Reino Unido. Nos momentos iniciais da exploração, eles encontraram artefatos típicos de um lar abandonado há muito tempo. Livros envelhecidos, utensílios domésticos e objetos pessoais esquecidos pelo tempo. A exploração transcorria sem incidentes até aproximadamente aos 25 minutos, quando um evento inusitado ocorreu durante o exame de uma pilha de literatura antiga. Someone has definitely just run down those stairs. Where is he been? Ao irem para o segundo andar, Matt e Andy foram surpreendidos por sons inequívocos de passos apressados descendo a escadaria. A mera possibilidade de que um observador desconhecido pudesse ter acompanhado silenciosamente toda a sua incursão é, sem dúvida, perturbador. Apesar de uma busca minuciosa, os exploradores não identificaram a fonte daqueles sons inquietantes. Diante deste enigma, tomaram a decisão sensata de revisar as imagens capturadas pela câmera acoplada à Bear, na esperança de que o dispositivo tivesse registrado algum indício esclarecedor. And that's when we heard him barking. What? So there was somebody in here. 100% there was somebody in here. O conteúdo revelado pelas filmagens é, no mínimo, desconcertante. As imagens mostram de forma incontestável a presença de um indivíduo oculto no dormitório do andar superior, escondido embaixo da cama. Embora a qualidade da gravação não seja impecável, é possível discernir que se tratava, sem dúvida, de um ser humano. Após este incidente perturbador, Matt e Andy, demonstrando uma coragem admirável, prosseguiram com sua exploração por mais 20 minutos. How come we heard him or seen him? Well, if they've been laying under bed, dead still. But how's he not seen him before that? He's been up and downstairs. They must have been so quiet and so still and probably got stuff over top of them or whatever. If they've legged it, they're not likely to do anything to us, are they? Bottom of those stairs, I don't like it. I'm waiting for you. I don't know how to react. I want you to go first because you always go first, but then I don't want you to go first. Typical now, eh? Contudo, eles próprios admitem que o restante da visita foi permeado por uma sensação de desconforto. Até o presente momento, a identidade do indivíduo misterioso permanece desconhecida. A hipótese mais plausível sugere que se tratasse de uma pessoa em situação de rua que, assustada pela presença inesperada dos exploradores, optou por se esconder para preservar sua privacidade. Não obstante, a revisão posterior das imagens e a constatação de que, em momento algum, estiveram verdadeiramente sozinhos naquela residência abandonada constituem uma experiência genuinamente perturbadora. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, bora pro próximo vídeo. Esse vídeo intrigante também é uma produção do canal Finders Beepers, publicada em 2020, que me chamou a atenção não apenas pelo conteúdo, mas também pelas questões que suscita.
O vídeo em questão documenta a exploração de um antigo asilo há muito abandonado. O que é perigoso, afinal, o estabelecimento foi fechado após uma série de denúncias graves sobre as condições deploráveis a que os internos eram submetidos, e sabemos que moradores de rua costumam se esconder nessas áreas. Oh, look at that. Have you seen that stained glass behind your head? It's all on a... that's... Is that right? Yeah, that's how it should be. That there is how it should be. It's just got a bit of like a psycho film feel, don't you think? Yeah. Go a bit left. It's almost like jewels. Look at it though. It is literally... A gravação tem cerca de 40 minutos, mas é por volta do 20º minuto que algo verdadeiramente assustador ocorre. It's because we went down to the basement, it's thrown me. I've got no idea. Totally thrown me. That paper's... they're thick, aren't they? Wallpaper in here is like good quality wallpaper. Yeah, I will say better. that. Yeah. So, but yeah, you can see it goes up again. Hey, wait up. Ao subirem as escadas para o 2º andar, os exploradores inadvertidamente capturam algo que desafia explicações imediatas. No corredor escuro, uma figura sombria parece se mover, como se estivesse observando os rapazes. É um momento que, mesmo através da tela, causa certa inquietação. O que mais me intrigou foi a reação deles. Apesar de chamarem por alguém e não obterem resposta, eles optam por continuar a exploração. So, but yeah, you can see it goes up again. Hey, wait up. Hello? Somebody up there. Hello? I feel like there's somebody down there as well. Right, I'm going up. Ao chegarem ao 2º andar, Matt e Andy se depararam com um cenário desconcertante. O local estava completamente vazio, sem qualquer sinal da figura misteriosa que haviam vislumbrado momentos antes. O que torna este episódio particularmente intrigante é a configuração do próprio edifício. O corredor onde a sombra foi avistada não possui saídas aparentes nem conexões com outros cômodos. Esta peculiaridade arquitetônica adiciona uma camada extra de mistério ao ocorrido. Like right out. It was like this. Yeah. That sort of noise. Right, I'm gonna have to watch this back. A sessão de comentários do vídeo tornou-se um fórum animado de debates e especulações. Diversos espectadores propuseram a teoria de que a figura enigmática poderia ser a manifestação espiritual de um ex-paciente ou funcionário do asilo. Outros sugerindo que teriam vivenciado um autêntico encontro com uma entidade sobrenatural. No entanto, é prudente considerar explicações mais prosaicas antes de nos aventurarmos no reino do sobrenatural. Uma hipótese plausível, embora menos excitante, é a de que a figura fosse simplesmente uma pessoa em situação de rua, buscando abrigo temporário no edifício abandonado. Ao perceber a presença dos exploradores, esse indivíduo poderia ter se ocultado rapidamente, utilizando uma saída não imediatamente visível aos rapazes ou à câmera. Nice big room. With this big window as well. Gostaria de ouvir as suas opiniões sobre este caso intrigante. Vocês tendem a favorecer explicações paranormais ou buscam primeiro justificativas baseadas na lógica e na razão? Deixe sua opinião nos comentários. No mundo das explorações de lugares abandonados, o canal The Proper People se destaca. Criado pelos amigos Brian e Michael, este projeto já tem 10 anos de aventuras interessantes pelo mundo. Em um tipo de conteúdo onde muitos duvidam se é real, The Proper People ganhou respeito por fazer vídeos confiáveis. Em 2016, os exploradores foram à noite para o misterioso Gamson Center, mais conhecido como Old Bryce Hospital, em Northport, Alabama. Este lugar foi um hospital para doentes mentais de 1939 a 1977 e é famoso por seus tratamentos que hoje seriam considerados muito duros.
Depois que fechou no final dos anos 1970, o Old Bryce Hospital virou um lugar popular para exploradores urbanos, ficando conhecido como possivelmente o prédio mais mal-assombrado do Alabama. Scary looking. Car is locked. In we go. Into hell. Where do you want to go first? Is that a basement staircase? Yeah. Quando chegaram lá, Brian e Michael viram que o lugar estava completamente vazio, sem sinais de que alguém havia estado lá recentemente. Eles começaram pelo porão do prédio e viram que estava muito estragado depois de mais de 40 anos sem uso. As paredes antes limpas agora estavam cheias de desenhos e muitas áreas pareciam que podiam cair a qualquer momento. Mesmo com o perigo de desabamento, os exploradores subiram para os andares de cima. Foi aí que perceberam que o prédio cair não seria sua única preocupação. I'm scared. There's not gonna be anybody here. Whoa, look at this. Look at this staircase out here. Oh, yeah. Oh, shit. What? There's somebody there. No way. Yes, I see their light. They're out there. I swear on my life. Right there. Durante a filmagem, a câmera pegou a sombra de uma pessoa com uma luz que estava na escada do outro lado do prédio. O que deixou tudo mais assustador foi como essa pessoa desconhecida reagiu. Quando eles notaram e apagaram suas lanternas, a figura misteriosa fez o mesmo, como se estivesse observando com atenção. Olhando o vídeo depois, eles viram algo que não tinham percebido na hora. Já quando chegaram no andar de cima, dava para ver uma luz estranha vindo de fora por uma das janelas. Nessa situação assustadora, Brian e Michael tentaram falar com quem quer que estivesse lá. Quando ninguém respondeu, ficaram ainda mais nervosos e decidiram sair do prédio e voltar para o carro deles o mais rápido possível. Let's go back to the car. Let's go to the car now. Uma coisa muito estranha sobre isso é que não havia outros carros por perto, o que sugere que a pessoa misteriosa pudesse ser um mendigo ou coisa pior. Essa experiência nos faz pensar como reagiríamos em uma situação parecida. A curiosidade humana muitas vezes nos leva a situações que podem ser perigosas, mas é importante pensar sobre até onde devemos ir em aventuras de exploração. A Robert Fulton Elementary School, localizada em Cleveland, Ohio, é uma escola que foi fechada e atualmente se encontra em estado de abandono. A escola foi inaugurada em 1966 e atendeu a uma comunidade predominantemente suburbana até seu fechamento em 2011. Desde seu fechamento, a escola tem sido alvo de vandalismo e degradação. Como muitas escolas abandonadas, a Robert Fulton Elementary se tornou um local de interesse para aqueles que investigam fenômenos sobrenaturais, resultando em histórias e lendas urbanas sobre experiências estranhas e assustadoras no local. Há discussões em torno da possível reutilização do espaço, mas até agora não houve planos concretos. A Robert Fulton Elementary é notoriamente diferente de outros edifícios abandonados, pois há pouco mais de uma década era uma escola onde crianças aprendiam e brincavam. Hoje, no entanto, a atmosfera é sombria e o estado de degradação é alarmante, fazendo com que muitos evitem entrar. Apesar de estar desocupada por pouco mais de uma década, a escola apresenta uma deterioração mais severa do que muitos locais que estão vazios há muito mais tempo. Chris registra suas explorações em meio aos corredores escuros e deteriorados. Enquanto avança, escuta sons estranhos, mas não encontra ninguém. Ao descer para o porão, ele percebe sinais de que outras pessoas podem estar vivendo ali. Além de descobrir uma sala inundada, imaginem as doenças que pode se pegar num lugar desses. How deep
deep that water is. There's a door. What the fuck? Ao entrar em uma sala de aula, ele encontra uma mensagem inquietante no quadro que diz: "Não explore sozinho", além de um aviso na porta que proíbe a entrada. Apesar desses avisos evidentes, ele opta por entrar e logo se depara com mais indícios de que alguém pode estar habitando o lugar. Esse é o ponto em que a exploração se torna verdadeiramente assustadora. Somebody's been. Look at that. Somebody's been living in here. Somebody's in there. Após ouvir um grito ensurdecedor, Chris corre por sua vida para fora com medo do homem que acaba de gritar. Na gravação dá para ver o contorno do homem que estava escondido. Ao rever as gravações mais tarde naquela noite, ele encontrou algo ainda mais perturbador. Quando entrou no prédio, sua câmera capturou algo que ele não notou no momento. À distância, a sombra de um homem pode ser vista entrando em uma das salas. Não está claro para onde o homem foi a seguir, mas com base nos ruídos estranhos que Chris ouviu durante sua visita, é bem provável que ele estivesse observando Chris o tempo todo. Embora o grito tenha sido aterrador, é interessante notar que o cômodo que Chris entrou provavelmente era a casa do homem, e do ponto de vista do morador, deve ter sido igualmente assustador ver um estranho puxando a cortina de sua sala. Esses encontros podem rapidamente se tornar violentos, mas, felizmente, Chris conseguiu sair em segurança mais uma vez. Desde então, ele não postou novas filmagens do local. Somebody's in there.